queridos alunos do 4º ano, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos, certo? Nós ainda estamos falando do capítulo 5, tá? Esse nome tem história. Hoje a gente vai entender um pouco sobre a história do nome da nossa região, né? Por que e como a Amazônia recebeu esse nome, certo? Eu espero que você tenha feito já a atividade da aula número 1, né? Que nós vimos na última aula, tá? Porque agora no final dessas você vai ter outra atividade para fazer, certo? Então, muito bem. Pega lá o teu livro. Hoje a gente vai continuar o capítulo 5, agora a partir das páginas 32 até a 35. E vamos estudar, vamos junto. Muito bem, meus queridos. Então, dando continuidade ao nosso capítulo 5, na última aula nós vimos sobre a importância da nossa floresta amazônica e onde ela está, certo? E hoje a gente vai dar continuidade entendendo um pouquinho como foi que a região, que a Amazônia, né, recebeu esse nome, a região onde a gente está recebeu esse nome, ok? Com certeza você sabe por que você recebeu o seu nome, certo? Se você perguntar aí para o seu pai, para sua mãe, certeza que eles vão ter uma história para te contar sobre como que foi a escolha do seu nome. Muito bem. Hoje a gente vai ver quem foi que deu esse nome de Amazônia para cá, para essa região, né? Como foi que esse nome surgiu? Da onde que ele apareceu? Por que que a Amazônia recebeu esse nome? Tá? Muito bem. A Amazônia, ela só ficou conhecida como Amazônia no século XIX. Antes disso, esse nome Amazônia era apenas o nome do rio que corta a região. Quem sabe aí me dizer o nome do rio que tem no meio da região amazônica? Quem sabe? Muito bem, é o rio Amazonas, certo? Então, a Amazônia só recebeu o nome Amazônia a partir do século XIX. Mas antes do século XIX, tá? O nome que se conhecia para cá, para essa região, era Amazonas. Era o nome do rio Amazonas, que é esse rio bonitão que você está vendo aí na foto, enorme, tá? Ele é o maior rio em volume de água no mundo, tá? Então, ele tem uma quantidade de água enorme. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso, ok? Olha, muito bem. Então, aonde que começa e aonde que termina o rio Amazonas? Aí no mapa, essa parte, esse risco aí em roxo que você está vendo, representa o tronco principal do rio Amazonas. Os outros rios que você está vendo em azul são rios menores, mas que desaguam, ou seja, eles acabam justamente no rio Amazonas. O rio Amazonas, ele começa na Cordilheira dos Andes, tá? Ali perto, ali no Peru, tá? Fronteira entre Peru e Equador, mas fica no Peru, tá? Então, ele começa no Peru. Lembra que nós falamos na última aula? A Amazônia não fica apenas no Brasil. A Amazônia, enquanto floresta amazônica, ela está em vários países aqui da América do Sul, no Brasil, né? E mais alguns dos seus vizinhos aqui em cima. Nós vimos isso na última aula, certo? Então, o rio Amazonas, tá? Que é o principal rio da região, ele começa no Peru, ele não começa no Brasil, ele começa na Cordilheira dos Andes, bem aí onde está a marcação em vermelho para você ver. E ele termina, ou ele deságua, né? Porque todo rio corre para o mar, o rio Amazonas não é diferente, a água dele vai correr em direção ao Oceano Atlântico, ali na região onde fica o estado do Amapá, tá? Aqui na região norte do Brasil. Então, ali entre o Amapá e a Ilha do Marajó, tá? Bem ali em cima, é onde ele deságua, ou seja, onde ele termina, onde ele limpa com o mar, neste caso, o Oceano Atlântico. Então, ele é um rio bem grande que corta vários países e ele tem muitos afluentes, ou seja, outros rios menores, tá? Que são seus vizinhos ali, que as suas águas terminam, né? Desembocam ou desaguam no rio Amazonas, que são todos esses, parecem umas veinhas, tá vendo aí? Repara bem, tá? Esses azuis, tá? Que você tá vendo, esses riscos azuis que você tá vendo no mapa. Todos esses vão ser afluentes do rio Amazonas, tá? Vão acabar correndo para esse rio maior, ok? Muito bem.
Vamos entender um pouquinho como que o Amazonas recebeu esse nome, né? Porque é daí que vai vir o nome Amazônia. Então, para a gente entender por que a Amazônia recebeu esse nome, tá? A gente precisa entender quem foi que chamou primeiro o rio Amazonas de Amazonas. Que veja bem, nós vivemos na Amazônia. A Amazônia só recebeu esse nome por causa do rio Amazonas. Mas o rio Amazonas nem sempre teve esse nome, sabia? Nem sempre. Os europeus, quando chegaram a essa região aqui, a partir do século XVI, tá? Então, ali por volta de 1500, né? Ali no início, eles vieram nos seus navios ali atravessando os oceanos para poder chegar aqui, certo? E eles não conheciam nenhuma das línguas faladas pelos povos indígenas, tá? Também nunca tinham visto um rio tão grande, tá? Porque ele é realmente enorme. Tanto que o primeiro nome que vai ser dado para o rio Amazonas, antes de receber o nome de Amazonas, era o de Santa Maria do Mar Doce, tá? Por que ele recebeu esse nome? Em homenagem, né? Como os europeus que vinham para cá, eles eram muito católicos, então, em homenagem a mãe de Jesus, né, Santa Maria, então chamava de Santa Maria do Mar Doce. Por que Mar Doce? Porque era um rio com tanta água que parecia um mar, só que ele não tinha água salgada, era de água doce, então chamava de Mar Doce, certo? Então, eles não conheciam a região, tá? Vieram para explorar mesmo, para descobrir, para tentar conhecer, para ver o que podia levar daqui, né? E tinham visto, nunca tinham se deparado com um rio tão grande como o rio Amazonas, tá? E como que o Amazonas vai ganhar esse nome? É uma história interessante, até um pouco engraçada, tá? Por quê? Porque esses europeus, eles conheciam muito da história, mas lá da Europa, para cá, para essa região, eles não sabiam o que tinha. Então, tem uma história, né, lá na Europa que vem da Grécia Antiga, tá? Que fala de uma lenda, vocês até já devem ter ouvido falar em algum momento, né? Fala de uma lenda de uma sociedade, né? Uma comunidade que ela era formada apenas por mulheres, tá? Só por mulheres, não tinha nenhum homem vivendo com elas, era só mulheres, tá? Então, elas cuidavam umas das outras, elas se protegiam, elas lutavam, elas brigavam, tá? E essas mulheres que formavam essa sociedade aí, elas eram chamadas de Amazonas, tá? Isso lá na Grécia Antiga, não é aqui, tá lá na Grécia Antiga, tá? E esses europeus que vieram para cá conheciam essa história da Grécia Antiga, da lenda das Amazonas, ok? Quando os europeus chegaram aqui, tá? Eles acharam no meio das suas viagens, né, pelo rio Amazonas, eles viram mulheres guerreiras. Eles tinham certeza que eles tinham visto mulheres guerreiras, muito parecidas com as mulheres da lenda, tá? É possível que eles tenham visto? É possível, porque muitas índias andavam armadas de arco e flecha, né? E uma movimentação diferente, de pessoas diferentes no rio, chamaria a atenção de alguns povos indígenas que moravam ali próximo ao rio Amazonas e com certeza iam querer observar. Tá? Então, de fato, eles podem ter visto realmente, né, algumas mulheres portando armas, né, próprias dos indígenas, e aí acabaram, né, comparando com as mulheres amazonas, com as mulheres da lenda das Amazonas na Grécia. Tá? E aí, então, passaram a chamar o rio de Rio das Amazonas, tá? E posteriormente ficou chamado só de Rio Amazonas. Então, essa é a história do nome do rio Amazonas. Ela é baseada numa lenda grega, né? Numa lenda lá da Europa, que os primeiros europeus, quando chegaram aqui e se depararam com os indígenas, né? E se depararam com mulheres, possivelmente armadas, né? Armadas ali, eles acabaram lembrando da lenda e passaram a chamar o rio de Rio das Amazonas ou Rio Amazonas. A partir daí, a nossa região passou a ser conhecida como Amazônia. Por quê? Porque era onde estava o Rio das Amazonas ou o Rio Amazonas, certo? Então, parece muito simples, muito fácil de você lembrar também, tá? Sobre como foi que surgiu esse nome, né?
Claro que no decorrer das nossas próximas aulas a gente vai continuar vendo outros assuntos, mas é importante a gente entender por que a nossa região chama Amazônia. Então, agora você já sabe da importância da nossa região, né? De como quais os estados que fazem parte dela dentro do Brasil, quais os países que fazem parte dela também, porque ela não é, né, um local que se limita ao Brasil, mas é uma floresta, então está em mais de um país, tá? E hoje a gente conheceu o porquê do nome, né? É uma história simples e muito fácil de lembrar também, ok? Então, corre lá, faz teu exercício, ok? E a gente se vê na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.